Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Jean e quero falar com vocês aqui a respeito de algo muito interessante, muito importante. Nós sabemos que nós estamos muito próximos dos dias em que ocorrerão ou acontecerão a reunião da ONU, das Nações Unidas, dos principais países do mundo, aonde os líderes políticos, os governadores, os governantes dos principais países do mundo, ou da grande maioria das nações mundiais, eles estarão reunidos em Glasgow, no Reino Unido, agora no final de outubro e começo de novembro. E nós sabemos que está uma campanha muito forte na questão do aquecimento global. E nós vemos aí muitas movimentações, movimentos ecumênicos, movimentos é, de líderes jovens, de várias partes, de vários ONGs, vários, como que eu poderia dizer, vários movimentos se formando e clamando para uma mudança, para um mundo melhor, para que o clima nós possamos dar uma melhorada, né, na questão do clima, na questão da poluição do ar e tantas outras coisas, para que então possa ter o aquecimento global, ele não seja tão forte, tão o que está ocorrendo no mundo, né, segundo o que eles afirmam, segundo o que eles dizem. Deixa eu te dar um recado muito importante, mas um importantíssimo, é um recado de vida ou morte. Você sabia que essas movimentações ecumênicas de todas as religiões estão aí juntas, né? Você vê aí cristianismo, você vê aí budismo, você vê o judaísmo, islamismo, não é? E tantas outras religiões, elas estão unidas em um só propósito. E esse propósito é dizer que nós temos que fazer alguma coisa em relação ao aquecimento global, né? A mudança climática. Então, eles vêm trazendo aí para as Nações Unidas algo que eles acreditam que vai ajudar a melhorar na questão climática. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. Sabe o que eles vão sugerir para os líderes políticos? Talvez não venha à tona nesta COP26, nesta grande reunião da ONU que vai acontecer agora no começo de novembro. Talvez não venha à tona nas mídias sociais, nas redes sociais, nas redes de televisões, nas rádios, mas o que eles querem sugerir para os líderes políticos é um dia para a Terra de descanso, dizendo então que a Terra, ou a chamada Mãe Terra, ela precisa de um dia para descanso. Então vão ali ser dado vários argumentos e sabe o que tem mais? Eles vão sugerir a guarda de um dia. Interessante que a Bíblia, ela fala de um dia que deve ser guardado. A Bíblia, ela fala de um dia que Deus estabeleceu desde a criação do mundo para que fosse guardado, fosse honrado, fosse santificado, para que nós pudéssemos, nesse dia, falarmos com Deus. E sabe que dia é esse que a Bíblia nos apresenta? Estou aqui com a minha Bíblia em mãos e gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque as pessoas elas dão muitos argumentos, as pessoas elas falam muitas coisas e às vezes falam até demais. Só que as pessoas elas não mostram, não apresentam a Bíblia de maneira nítida, de maneira clara, como realmente é, a verdade como ela deve ser dita. Em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver ali a narração da criação do mundo, como Deus criou o mundo em 6 dias literais. Veja, o mundo ele não aconteceu, não se formou do acaso, não se formou do nada, como a evolução acredita, como a evolução prega, como a religião evolucionista diz ou tenta impor nos livros, nas escolas, nas universidades, na cabeça dos jovens, na cabeça dos adultos, na cabeça das crianças, dizendo que uma explosão cósmica se originou todas as coisas e que isso tudo foi se evoluindo e que o ser humano veio de um animal e isso e aquilo, sabe? A Bíblia não ensina essas coisas. A Bíblia diz que nós fomos feitos, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus poderosíssimo, poderosíssimo,
de um Deus que tem uma sabedoria tremenda, um conhecimento fantástico, grande, de um Deus que ele conhece, sabe, ele pode todas as coisas, ele pode estar em todos os lugares, de um Deus maravilhoso que criou todas as coisas pelo seu poder, o poder da sua palavra. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher, ele nos criou. Portanto, você não veio do acaso, você não veio do nada, você não veio de um animal que foi se evoluindo, porque nós não vemos. Eu te pergunto, você vê algo evoluindo nos dias de hoje? Existe, por exemplo, algumas espécies, como a borboleta, que ela tem o processo da metamorfose, que é onde ela faz aquela transformação da lava para a borboleta. Porém, isso não é evolução, isso é metamorfose. Agora, você não vê um macaco se transformando num ser humano. Por que essa evolução ela parou no tempo? Por que isso não acontece mais? Porque é mentira de Satanás, é engano. Isso não existe. O evolucionismo é uma ideia errada, é uma ideia equivocada e é uma ideia totalmente anticristã. É uma ideia socialista, é uma ideia nazista, é uma ideia colocada para poder fazer com que as pessoas desacreditem na Bíblia, que é a palavra de Deus, e desacreditem no Deus Criador. É interessante que quando a pessoa acredita que houve uma explosão cósmica e as coisas foram surgindo do nada e foi evoluindo do nada, as pessoas elas perdem a identidade delas. E aí então elas se frustram, elas ficam ansiosas, elas ficam depressivas, e é por isso que nós vemos um estado de depressão muito grande no mundo hoje, principalmente em nossos jovens. Aliás, na realidade a depressão ela vem com crianças, jovens e adultos. Porém, a Bíblia nos mostra quem realmente nós somos. Nós temos uma identidade, nós não viemos do nada. Nós viemos de um Deus criador. A nossa identidade, ela nos mostra de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Portanto, há sempre uma esperança para a humanidade dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Então, Gênesis no capítulo 1, ele vem narrando, ele vem mostrando toda a criação do mundo, como Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Veja, Deus não tem limitações como nós, seres humanos. Deus, ele é poderoso, ele é ciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus fala e as coisas acontecem. Porém, não acontecem do nada, acontecem pelo poder da palavra de Deus. Não é uma coisa que qualquer que ninguém sabe nem de onde que existia e de repente explodiu no espaço e essa explosão levou poeira pelo espaço e essa poeira foi se transformando em algo, em algo, em algo, em algo e estamos no que estamos hoje. E sabe uma coisa? A humanidade, ela está em decadência. A humanidade, ela não está indo melhor, ela não está melhorando. Você vê, por exemplo, antigamente as pessoas elas viviam mais saudáveis e viviam mais anos, mais tempo. Hoje não. Hoje as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Você vê crianças doentes, coisa que no passado, quando eu era criança, nunca se ouvia falar de uma criança doente. Uma criança obesa era raríssimo naquela época. Uma criança com câncer, nem se falava em câncer, muito menos uma criança com câncer. Então nós estamos cada vez mais degredindo, cada vez mais indo a pior. Nós não estamos evoluindo, nós estamos contrário de uma evolução. E nós não vemos em nenhum aspecto na natureza algo que esteja evoluindo. Pelo contrário, o mundo está indo de mal a pior. Porém, Deus criou o mundo em 6 dias literais. Não foi em milhões e bilhões e trilhões e que seja que for que falem aí por aí. E alguns dizem que são cristãos, dizem falar que conhecem a Bíblia, dizem falar que sabem da verdade. Aí eles falam assim, não, Deus criou em 6 dias, mas não são 6 dias literais, sabe? São assim,
1000, né? Porque aí um dia para Deus é 1000 anos. Então, assim, foi 1000 anos cada dia e tal. Então foram 6.000 anos. Sabe? Que conversa fiada essa? Isso é uma mentira. Isso é sabe, um descaso com a palavra de Deus. Essas pessoas que se dizem cristãs, elas deveriam ter vergonha na cara, porque elas não estão do lado nem do evolucionismo, porque o evolucionismo fala de bilhões, não fala de milhões, de milhares, e nem do lado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala 6 dias literais. A palavra de Deus, ela é clara, ela é claríssima, não tem uma criança, ela pode entender a palavra de Deus, ela é simples de ser entendida. De fato, existem coisas dentro da Bíblia que você precisa pesquisar, que você precisa comparar texto com outro texto, você precisa orar, pedir para que o Espírito Santo te dê entendimento sobre aquilo. Porém, muitas coisas, a salvação, o evangelho eterno, ele é simples, mostrado simplificadamente dentro da Bíblia. Deus é um Deus dinâmico e ele instruiu, ele inspirou as pessoas, os seus servos, para que escrevessem os livros da Bíblia, que é a sua palavra. Porém, homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Interessante. Deus diz assim: foi tarde e manhã o primeiro dia. Sabe, dizer que um dia na criação é 1000 anos, que a criação de 6 dias não são literais, mas que elas são 6.000 anos, isso é desacreditar no poder divino. Isso é rebaixar a Deus ao mesmo nível da humanidade. Deus não precisa de 1000 anos para fazer nada. Deus, ele simplesmente fala e acontece. Quer ver uma prova disso? Olha lá no Novo Testamento, quando os evangelhos, os 4 evangelhos principalmente, eles falam ali sobre a vida e a obra de Cristo, e eles falam assim que Cristo chegava para um paralítico e dizia: levanta e anda, o homem simplesmente levantava e saía andando. Cristo falava para um cego: abre os olhos e veja, ele abria e olhava. Falava para um leproso: vai que se você está curado, e a lepra no mesmo instante desaparecia. Esse é o poder da palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem instantaneamente. Evidências maiores que essa não existe. Provas maiores que esta não existe. Cristo veio a esse mundo para revelar quem Deus é, porque Jesus é Deus. Entendeu? Portanto, aqui em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 1 em diante, aqui vem narrando o finalzinho da criação do mundo. Então aqui fala assim, capítulo 2 de Gênesis e o verso 1. Leia aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Vai lá, corre que dá tempo. Vai lá, pega a sua Bíblia, abra ela com calma. Gênesis, você pega a Bíblia, abre aqui, ó, primeira capa da Bíblia, você vai passando as primeiras folhas da Bíblia e você vai encontrar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí você vai encontrar um número maior e vários númerozinhos menores. Esse número maior nós chamamos de capítulo e os números menores de versículo. Portanto, você vai procurar o número maior, onde está escrito que é o número 2, é o capítulo 2. E você vai começar a ler, então, o capítulo 2, a partir do verso 1, um númerozinho pequeno, tá bem? Diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Entendeu o que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está falando? Os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Ou seja, Deus havia concluído a obra da criação em 6 dias literais. Lembra? O verso 2 diz assim: havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera. Qual foi o dia que Deus acabou a obra que fizera? Vamos ler de novo? Leia comigo, acompanhe. Havendo Deus acabado no 7º dia. Aqui não diz 6º dia, não diz 1º dia, 7º dia. Então, acabado no 7º dia a obra que fizera, o que aconteceu? O que a sua Bíblia diz aí? O que Deus fez? Diz assim:
descansou nesse dia. Qual dia? No 7º dia. Descansou nesse dia de toda a sua obra. Verso 3. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então, o que aconteceu? Deus, ele cria o mundo em 6 dias literais. Então, agora, ele separa um dia para descansar da sua obra. Não que Deus estava cansado, porque Deus não se cansa. Deus não tem cansaço físico, Deus não tem cansaço mental, Deus não tem depressão, Deus é Deus e ele não se cansa. A Bíblia nos fala que Deus não se cansa de nada, porém ele descansou para quê? Para dar exemplo à humanidade que ele havia criado, à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, ok? Então Deus descansou. Após Deus descansar, o que ele fez? Ele deu a bênção e santificou. Santificou qual dia? O dia 7º. E qual dia é o dia 7º? O dia 7º é o Santo Sábado do Senhor. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Você tem então aí, você está em Gênesis, e agora você vai para o próximo livro, que é o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. E nós vamos ler aqui no verso 8. Olha que interessante. Eu vou dar um contexto do que está ocorrendo aqui. O livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Jó foram escritos pelo profeta Moisés. Chega mais perto. Eu vou dar um exemplo para você aqui do que está acontecendo aqui. Ou melhor, eu vou dar o contexto do que está acontecendo aqui. Deixa eu arrumar minha câmera, porque nós temos que conversar esse papo bem de perto. O povo de Israel, ele havia sido escravo no Egito por cerca de 400 anos. Essa era uma profecia que havia se cumprido. Deus havia falado para Abraão que os filhos de Abraão passariam por essa prova, mas que Deus os libertaria ao final dos 400 anos. E então, esse povo escravo do Egito, que agora foi liberto, Deus leva até um monte no deserto chamado Monte Sinai. Você talvez já deve ter ouvido falar nesse nome. E ali, então, através do seu servo, profeta, Moisés, servo fiel, Deus agora fala com Moisés. 40 dias Moisés passa no cume do monte, aonde esse monte ele fumegava, aonde esse monte ele parecia uma montanha de fogo, e então ele estremecia, tremia, era um terremoto terrível que estava acontecendo ali, por causa da presença do próprio Deus. E Moisés passa com Deus ali 40 dias. E durante esses dias, Deus dá instruções fantásticas e maravilhosas a Moisés, e essas instruções deveriam ser passadas para o povo de Deus. E junto com essas instruções, Deus agora escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Veja, não era em um papel, com um lápis, com uma caneta, com uma pena a tinta, ou o que seja. Não, com o seu próprio dedo. Deus escreve em tábuas de pedra 10 mandamentos. E Deus entrega para Moisés e diz assim: Moisés, leva para o povo e diz que o meu povo, esse povo que eu tirei do Egito, que eu separei para mim, diz para eles que eles devem obedecer esses mandamentos. E então, falando sobre esses mandamentos, Êxodo capítulo 20, no verso 8, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificar. Aqui fala qual dia? Não fala o domingo, não fala segunda, terça, quarta, quinta, nem sexta. Fala, lembra-te do dia de sábado, para quê? Santificar, ok? 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, do sábado do quê? Do Senhor, o teu Deus. Lembra que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 2, o verso 3?
verso 2 e 3, falando que quando Deus terminou a criação do mundo em 6 dias literais, Deus então descansou no 7º dia, abençoou e santificou. Sabe, algumas pessoas aí que se dizem cristãos, eles falam assim, não, essa coisa de sábado aí, isso aí é lá para os judeus, isso aí não precisa mais ser guardado, sabe? Isso daí, quando Cristo veio e morreu na cruz, foi abolida essas coisas todas. Não tem mais necessidade, sabe? Esse negócio de sábado, isso aí é conversa de judeu, conversa de adventista, sabe? É coisa para judeu isso aí não é para nós, para nós da nova aliança, né? As conversas falácias, né? Essas conversinhas frajutas sem base bíblica. Nós acabamos de entender e aprender na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, que Deus estabeleceu um dia, que é o 7º dia, e ele mesmo descansou nesse dia, abençoou e santificou, ou seja, Deus separou. O santo significa separado. Deus separou, santificou o dia 7º para uma causa específica. E aqui, quando Deus dá a lei para Moisés entregar ao povo, porque lembra que o povo havia sido escravo no Egito, 400 anos. E você acha que um escravo tem um dia para guardar? O escravo não tem um dia para guardar. Desculpa, hoje é sábado, eu não posso trabalhar. Ou ele trabalha ou o chicote vem. Ele não tinha. 400 anos, eles já haviam esquecido. É por isso que Deus dá o detalhe. E diz aqui no verso 8, capítulo 20 de Êxodo, lembra-te, porque eles já haviam esquecido do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Portanto, se o seu Deus, se o meu Deus é o Deus criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas e tudo que neles há, se é esse Deus que você acredita, se é o Deus da Bíblia que você realmente acredita, então o dia santificado e de guarda que Deus estabeleceu na criação é o dia de sábado. Ok? E esse dia não é para judeus. Porque eu pergunto para você, quando Deus criou o mundo, existia judeus? Por acaso existia Israel quando Deus criou o mundo? Que mentira é essa? Que engano? Que coisa é essa satânica que esse povo, que cara de cristão, fala que é cristão, põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, diz que louva a Deus, diz que prega a Deus, diz que entende da palavra, diz que estuda a palavra de Deus e não entende que não havia judeus, não havia Israel, não havia essa gente na criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias. O que Deus fez no 6º dia? Aqui a Bíblia está falando. Vamos lá, vem comigo, me acompanhe. É sério esse assunto. É necessário que você entenda isso daqui. Gênesis capítulo 1 está falando da criação do mundo. Então, Deus vai lá no capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, não é a imagem de um macaco, ok? Imagem de Deus, macaco não é Deus, macaco é uma criação, uma criatura de Deus, que foi feito, sabe quando? Lá no 5º dia, no versículo 25. Então Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, verso 27, presta atenção, abra os seus ouvidos, ouça. Deixa tudo que você está fazendo agora, porque você precisa ouvir, ou melhor, leia na sua Bíblia. Gênesis 1, verso 27, olha o que diz. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a
dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse ainda Deus: tenho-vos dado toda a erva que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, elas vos servirão para mantimento. E todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado toda a erva verde como mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Houve tarde e manhã é um dia de 24 horas. Houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Portanto, Deus cria a humanidade, desculpa, Deus cria a humanidade no sexto dia. E no sétimo dia, Deus conclui a sua obra descansando nesse dia. Deus não cria nada no sétimo dia. Ele descansa, abençoa e santifica. Tinha Israel ali? No relato bíblico que você leu aí na sua Bíblia comigo, aqui em Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 31, tem Israel? Tem povo judeu ali? Se não tem o povo judeu, era só Adão e Eva, então por que que Deus, no capítulo 2, continuando sobre o assunto da criação, diz que Deus abençoou, santificou e descansou no sétimo dia? Fala para mim. Por acaso, então, o sétimo dia é para judeu? Ou é para toda a humanidade? Afinal de contas, se você realmente acredita na criação divina e não na evolução humana, ok? Então, você concorda comigo que nós fomos gerados ou viemos de descendentes das descendências de Adão e Eva. Deus cria Adão, homem, e Eva, mulher. Veja, homem e mulher, ok? Deus cria essas duas pessoas, esses dois seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. Desses dois seres humanos, eles se unem em uma só carne e agora geram filhos. E vão gerando, até que chega a nós que estamos aqui hoje, a você que está me ouvindo, é eu que estou te falando. Então nós viemos de descendências de Adão e Eva. E quando Deus cria o mundo e estabelece o sétimo dia como o dia santo, abençoado, e um dia de descanso, Deus estava dando para toda a humanidade. Ok? Então essa história de povo judeu, povo não judeu, isso é a maior mentira que existe, que vem falando aí nas igrejas, que vem falando nos púlpitos, coloca lá seus terninhos bonitos e vai lá falar mentiras que a Bíblia não ensina. A Bíblia nunca ensinou. Sabe uma coisa? Vai lá no Novo Testamento, porque eles dizem assim que a nova aliança não precisa mais do sábado, né? Bem, antes de mencionar o que eu ia mencionar, eu vou lhes dizer uma coisa. Eles pegam os 10 mandamentos, aí o quarto mandamento eles querem tirar fora, que é o sábado. Ah não precisa mais, arranca o quarto mandamento fora. Mas aí eles falam assim, não, mas não pode ter imagens, né? Critica os católicos e tal, não pode ter imagem, não sei o quê, isso e aquilo, tem que honrar o pai e a mãe, não pode matar, não pode adulterar, não pode isso, não pode aquilo, ok. Mas vem aqui, amigo, se Deus deu lá no Monte Sinai para o povo de Israel, que estava escravo no Egito, que havia esquecido das leis de Deus, dos estatutos de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, da lei moral de Deus, Deus fala assim para eles, lembra-te do dia do sábado, porque eles haviam esquecido. E Deus dá, resumidamente, todos a sua lei em 10. Então, por que eu vou tirar um? Se eu tiro um, eu tenho que tirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se na cruz de Cristo o sábado foi abolido, a honra aos pais foi abolida, o adultério pode acontecer, a matar pode, roubar pode, mentir pode, tudo pode. Ué, a cruz não aboliu? Rapaz, deixa de ser mentiroso. A Bíblia, vai estudar a Bíblia. Outra coisa, o que eu ia mencionar para vocês, estuda lá nos evangelhos, que dia que Jesus guardava. Vai lá.
Vai lá. Maria, mãe de Jesus, que dia que Maria guardava? Que dia que Maria descansava? Que dia que Maria repousava? Vai lá olhar. Sábado. Não era domingo, não. Como dizem por aí. Não era sexta-feira. Sábado. Apóstolo Paulo, os discípulos, todos observavam o sétimo dia, o sábado do Senhor. Por quê? Porque eles conheciam a Bíblia. Eles conheciam a palavra de Deus. E hoje os cristãos que falam que conhecem a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia. Porque eles não estão ensinando o que a Bíblia ensina. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz assim: Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim, disse Deus, e eles, para que soubessem quem eu sou, ou melhor, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ok? Verso 20: Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mais uma vez eu te pergunto, você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita no Deus Criador? O Senhor Deus Criador, o Deus do universo, o Deus da Bíblia, ele realmente é o Senhor, o seu Deus? Então leia aí na sua Bíblia Ezequiel 20, verso 20. Aqui, eu acabei de ler para você. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Ouça, abra os ouvidos, eu vou ler novamente. Santificai os meus sábados, não são os meus domingos, são os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quem está falando aqui através do profeta Ezequiel? Deus. Deus está dizendo que você e Deus têm um relacionamento como criador e criatura, e que nós, como criaturas, devemos santificar os sábados, porque o sábado é o sábado de Deus. E o próprio Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Agora nós precisamos conversar muito sério. Como eu disse no começo desse vídeo, muitas movimentações ecumênicas estão ocorrendo no mundo constantemente, quase diariamente, se não for diariamente, falando sobre o aquecimento global, falando sobre as mudanças climáticas e falando das coisas que estão ocorrendo no mundo. De fato, estão ocorrendo muitas catástrofes. Está ocorrendo vulcões que estão entrando em erupção, terremotos, bem, essas coisas aí que você sabe, que você vê aí nos telejornais do dia a dia. Mas essas pessoas, elas estão dizendo assim, que é necessário ter um dia para a terra de descanso. E, infelizmente, elas estão dizendo que o dia para o descanso, infelizmente, elas não estão dizendo que é o sábado que nós estudamos aqui na Bíblia. Elas não estão dizendo que é o sábado que Deus descansou, abençoou e santificou quando terminou a sua obra na criação. É os mesmos argumentos, é as mesmas mentiras. Diz que o sábado é dos judeus, diz que a criação não foi em 6 dias literais, entendeu? E aí sabe o que eles colocam? Eles colocam assim, dizendo que o domingo ele deve ser guardado, veja bem, como o sábado dos judeus. Meus amigos, você acabou de estudar comigo que o sábado não é dos judeus. Você acabou de estudar comigo que o sábado é para toda a humanidade, que ele foi estabelecido desde a criação e que toda a humanidade deve guardar, e que o sábado é um sinal, segundo Ezequiel capítulo 20, entre Deus e o seu povo. É simples assim que a Bíblia ensina. Mas eles estão dizendo que o domingo deve ser guardado, que esse dia que a terra deve descansar deve ser o domingo. Segundo eles, dizem que é o dia da família. Vem cá. Você não acabou de entender na criação do mundo que Deus estabeleceu a família? Não foi na criação do mundo que Deus fez homem e mulher à imagem e semelhança de Deus e os uniu? Deus estabeleceu ali o casamento, sim ou não? Sim, estabeleceu ali o casamento, a união matrimonial entre macho e fêmea, homem e mulher. Entendeu? Porém, Deus ali estabeleceu um dia de descanso. E esse dia de descanso,
É para a família. Porque nós entendemos pela Bíblia que Deus diz: em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor, o teu Deus. Portanto, não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, né? Nem o teu animal, nada que está dentro das tuas portas. Por quê? Por que não trabalhar no 7º dia? Ali, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 ao verso 11 diz. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Ou seja, o sábado, Jesus disse que foi feito por causa do homem, é para o homem ter esse momento com a família. É para haver um descanso para a terra. É para haver um descanso para a humanidade. Por que nós estamos sofrendo tanto de estresse, tanto de ansiedade? Uma loucura, as pessoas não param dia nenhum. As pessoas vão de um lado, vai para o outro lado e elas não param em busca de dinheiro, em busca de conquistas, em busca de coisas materiais. Elas não param um dia sequer para descansar, elas não param um dia sequer para ter um momento com a sua família, elas não param um dia sequer para ter um momento com o seu Deus. Mas esse dia a Bíblia ensina que é o dia de sábado, o 7º dia. Não é o 1º dia. Não é porque Cristo ressuscitou no domingo que nós temos que guardar o 1º dia. Isso daí foi uma coisa que inventaram há séculos atrás, dizendo que Cristo, por ter ressuscitado no 1º dia, então que temos que guardar o 1º dia. Jesus nunca falou isso. Estuda a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu te incentivo a ler a sua Bíblia e eu desafio você. Se você encontrar um versículo, só um versículo na Bíblia que fala a respeito do domingo, eu concordo com você que é o domingo o dia de guarda. Porém, se você achar, mas eu te desafio, sabe por quê? Porque aqui, ó, na Bíblia, é o sábado, o 7º dia do Senhor. Ok? Então, infelizmente, eles estão querendo impor goela abaixo da humanidade, dizendo que deve guardar esse domingo verde, esse domingo do clima, esse domingo da família, esse domingo não sei do quê, e falam ainda que deve ser guardado como sábado, e dizem ainda que é para que Deus possa ter piedade da terra, porque as catástrofes estão acontecendo, porque nós não estamos obedecendo às leis de Deus, e coloca ainda o domingo como sendo lei de Deus. Meu amigo, em que Bíblia você está lendo? Fala para mim aqui, ó, fala aqui, olha aqui nos meus olhos, por favor. Qual Bíblia você está lendo que diz que o domingo é a lei de Deus? Fala para mim. Impossível, porque a Bíblia diz que é o sábado, o 7º dia do Senhor. Quer ver mais? Vai lá, Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Nós começamos com Gênesis, né? O primeiro livro. Nós passamos ali uma pincelada no meio com Ezequiel, e agora vamos lá para o final da Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Vamos lá, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12 diz assim: abra seu ouvido, ouça o que eu vou lhe dizer. Ou melhor, abra sua Bíblia e leia o que está escrito. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Nós já estudamos. Os mandamentos de Deus são 10. E dentro desses mandamentos está o sábado. Então diz que a perseverança dos santos é daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, os santos de Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos ao pé da letra. São aqueles que ensinam na sua casa, aos seus filhos, ao seu cônjuge, a guardar o mandamento de Deus. Quando você vai lá no livro de Deuteronômio,
o livro de Deuteronômio, que é um livro da repetição da lei de Deus, porque as pessoas, o povo de Deus, quando sai do Egito escravo e agora são libertos, e agora eles estão prestes a entrar na terra prometida, na Canaã, onde mana leite e mel, e eles estão ali, depois de todas aquelas maravilhas que Deus fez para eles, no deserto. Sabe o que é um deserto? Não tem água, não tem comida. O sol é extremamente quente, a noite é extremamente fria. E Deus, com o seu poder maravilhoso e a sua grande misericórdia, a sua grande graça, Deus susteve aquele povo por 40 anos no deserto. Diz a palavra que a roupa não se desmanchava, as sandálias não gastava. Você sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus. O poder de Deus. E lá, quando Deus, então, eles estão prestes a entrar nessa terra prometida, Moisés sabia que ia descansar, Moisés sabia que ele não ia entrar naquela terra prometida. E Moisés, então, ele dá a repetição da lei, ele relembra o povo, gente, por favor, olha aqui, o que vocês devem fazer quando vocês possuírem a terra. Deuteronômio, capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, quarto livro da Bíblia. Capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, o Senhor, o teu Deus. Não sou eu, Moisés. Ele estava simplesmente falando, lembrando o povo, ok? O Senhor, o teu Deus, o mandou ensinar-te para que os cumpra na terra a que passas para possuir. Ou seja, Deus, através de Moisés, ordenou, é uma ordem, que o povo guardasse os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. E quais são esses mandamentos, esses estatutos, esses juízos? Aqui vem descrever as leis de Deus. E no verso 5 diz assim, verso 4, ouve, ó Israel. Lembra que todo momento eu digo para você, ouça o que eu vou dizer? O verso 4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que mais? Tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Ou seja, tarde e manhã. Lembra na criação? Deus fez tarde e manhã a cada dia. Ou seja, deitando-te e levantando todos os dias, ao deitar, ao levantar, de tarde, de manhã, as leis devem estar no coração, na mente do povo santo de Deus. E nessas leis está o santo sábado, o sétimo dia do Senhor. Ok? Portanto, a COP26, a ONU estará reunida. Provavelmente a sugestão que os líderes religiosos, os grandes líderes religiosos do mundo, vão levar para os políticos, para os líderes políticos, para os governantes da terra, é a sugestão da guarda de um dia. E a guarda desse dia será o domingo. Essa será a sugestão. Ali, não posso dizer para você que farão um decreto sobre a guarda do domingo. Talvez até sim, talvez não. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eles vão decidir, mas os ventos estão soprando para este lado. Porém, o decreto dominical, a imagem da besta, que será estabelecida pela primeira besta, nós estamos falando agora de Apocalipse, capítulo 13, ali diz que existem duas bestas, uma que sai da terra e uma que sai do mar, e diz que a besta que sai da terra, ela vai fazer a imagem e semelhança da besta que sai do mar, e ela vai fazer com que todos os povos, todos os reis ou governantes, eles adorem a primeira besta. E
besta que vai fazer a imagem e semelhança para que as pessoas adorem é os Estados Unidos da América. As coisas que estão escritas no Apocalipse são de uma forma figurativa, ou seja, são símbolos que, para que nós possamos entender, nós temos que usar a Bíblia e a Bíblia somente. Você não precisa de mais nada. É somente a Bíblia, ela vai ensinar e ela vai te mostrar qual é essa besta, qual é esse poder que vai estabelecer esta marca, este sinal, este selo, ok? Os Estados Unidos da América, em Congresso Nacional, eles assinarão um decreto dizendo que o país, a América do Norte, deverá fechar todos os domingos e vão colocar esse dia como sendo o dia do Senhor. Porém, ao fazer isso, a América do Norte estará definitivamente fazendo laços com Roma papal. Porque quem estabeleceu a guarda do domingo e a própria igreja confessa isso foi Roma papal, a Igreja Católica. Ela mesmo afirma com todas as suas forças que eles mesmo colocaram o domingo no lugar do sábado. E eles ficam até espantados quando eles veem os protestantes que no passado morreram por causa da palavra de Deus, honrando o domingo, o dia que a igreja estabeleceu como dia de guarda. Portanto, quando os Estados Unidos da América, que representa o protestantismo apostatado, se unir completamente com Roma papal, dando as mãos a Roma papal, estabelecendo o dia de Roma papal, o dia do catolicismo como dia de guarda na nação toda, neste momento, a imagem e a semelhança da besta estará concluída. Besta, em Apocalipse, representa animal. Besta é um animal. E animal, em profecia, significa reis ou reinos. Portanto, o reino dos Estados Unidos da América é este reino que representa a segunda besta, que fará com que todos os povos, tribos, línguas, nações adorem a primeira besta, Roma papal. Apocalipse, capítulo 13. Capítulo 13, verso 11, narra da seguinte maneira: Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Os chifres eram semelhantes a de cordeiro, porém, fala como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu, a terra à vista dos homens. E foi-lhe concedido, verso 15, também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos lhe fossem postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Sabe, o Apocalipse, como eu lhes disse, é uma linguagem figurativa. É uma linguagem simbólica. Esses elementos, eles estão de uma forma figurada. Eles estão ali representando algo. E representa os poderes da terra. E representa a primeira besta de Apocalipse 13, verso 1, representa Roma papal. Roma papal, ela nunca mudou. Roma papal, ela nunca mudará. Os teus dogmas são sempre os mesmos. Os dogmas de Roma papal são contrários aos ensinamentos e os princípios da Bíblia. A Bíblia fala que uma alma, ela é mortal. A Bíblia fala que o ser humano, por causa do pecado, ele deve morrer. Deus disse para Adão e Eva, disse, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão.
certamente morrerás. Mas Satanás, no capítulo 3 de Gênesis, se transformado em uma serpente, ele engana a mulher e diz assim: Deus disse que se você comer, você morre, né? Mas você não vai morrer. Você não morrerá. Então, essa história de imortalidade da alma, que a pessoa morre e a alma vai para não sei aonde, é uma mentira de Satanás. Porque alma nenhuma vai. Alma somos nós. Eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente. Alma é a junção do barro, do corpo físico, com o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas dos seres humanos quando formou Adão e Eva. E então se tornam uma alma vivente. É isso que a Bíblia ensina. Ou seja, a Igreja Católica ela não muda, nunca mudou e nunca mudará os seus dogmas, as suas falsas doutrinas. E com essas falsas doutrinas ela vai embebedar, ela vai dar a todos os reis, a todos os povos da terra. E todos adorarão a besta, ao papado, todos adorarão. Porém haverá um grupo específico, um povo, que se manterá fiel à palavra de Deus. Esse povo, ele não vai aceitar esse domingo, esse sábado espúrio que querem impor. Esse sábado espúrio que querem levar como solução para o aquecimento global. Isso tudo é mentira. Isso não é verdade. O sábado que nós devemos guardar é o sábado da Bíblia. Não é o domingo, não é o primeiro dia. Portanto, eu estou aqui revelando para você o que a Bíblia nos fala. Se você quiser entender mais a respeito do Apocalipse e compreender melhor sobre as linguagens figurativas que esse livro nos traz, você pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato conosco e nós podemos estudar a Bíblia à luz da palavra de Deus, para que você possa ter um entendimento melhor. Por que os Estados Unidos é a segunda besta de Apocalipse capítulo 13? Por que o Roma Papal é a primeira besta de Apocalipse 13? Fica a pergunta. Se você quer conhecer, se você quer saber, procure uma igreja adventista do sétimo dia ou pode nos procurar no particular, no privado. E nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos estudar as maravilhosas profecias que a Bíblia tem para esses últimos dias e você vai entender como a Bíblia revelou as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. A Bíblia revela sobre o ecumenismo. A Bíblia diz que haveria 3 espíritos imundos: o protestantismo apostatado, Roma papal e o espiritismo. E eles dariam as mãos e formariam essa tríplice aliança. E essa tríplice aliança entraria em conflito com o próprio Deus e as suas leis. E então viria o fim de todas as coisas. Apocalipse capítulo 18 diz assim: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Portanto, se você é um cristão, você deve obedecer a Bíblia e a Bíblia somente. Não é a voz de um homem, não é a voz de um dogma, não é a ideia de um outro livro qualquer. É a Bíblia que é a palavra de Deus. O apóstolo diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, à luz das Escrituras, o dia que devemos guardar, o dia que devemos santificar, é o dia de sábado. Esse é o verdadeiro dia da família. Esse é o verdadeiro dia de descanso para o planeta.
Esse é o verdadeiro dia que Deus estabeleceu desde a criação do mundo e fez um sinal, fez uma aliança, um concerto com o seu povo, o povo santo de Deus. Portanto, ali, Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, para não participardes das suas abominações. Mas Deus tem um povo que não se vende, um povo que não se compra, um povo que não vai pelas palavras humanas, mas um povo que vai pelas escrituras sagradas, a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Um povo que, segundo Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: a perseverança dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus tem um povo que ele não se rende, um povo que não se entrega às doutrinas, aos dogmas, às falácias, às mentiras, às falsas ensinamentos de Roma papal e do protestantismo apostatado. Portanto, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus flagelos. Deus está dizendo a você que é filho de Deus, que está aí, que não conhece as verdades, que ainda não aprendeu totalmente as verdades bíblicas, mas é uma pessoa sincera, é uma pessoa fiel, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que crê em Deus como seu Criador, é uma pessoa que tem Deus como seu Senhor. Você é um filho de Deus e Deus tem essa mensagem para você. Deus diz para você sair desse sistema. Deus diz para você voltar para a Bíblia, para você voltar para Ele, que é o seu Criador, o seu Senhor, o único Senhor. Somente Deus deve ser adorado, somente Deus é digno de honra, é digno de louvor, é digno de toda glória, porque Deus é o Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. Eu concluo com Apocalipse, capítulo 14 e o verso 6. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo e língua e povo. Verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, está convidando a todos os povos da terra, para que temam a Deus, para que deem glória a Deus, porque a hora do juízo de Deus há chegado, e diz para que todos devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, para adorar o Criador do universo, o Criador do mundo. Que você possa estudar a sua palavra, a palavra de Deus, que você possa estudar a Bíblia por você mesmo. Ore a Deus, busque a Deus, peça sabedoria ao Espírito Santo e Ele vai iluminar a sua vida. Ele vai te ensinar coisas fantásticas, maravilhosas que estão na Bíblia, na palavra de Deus. E você vai entender o que realmente, qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você é um filho, uma filha de Deus. Você é um príncipe e uma princesa no reino dos céus, porque Deus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Cristo é o nosso Rei. Muito em breve ele voltará para dar fim a essas rebeliões que sempre existiram na terra desde a entrada do pecado. Mas a Bíblia nos ensina que ele dará fim a esse mal e que a vida eterna ela será abundante. Diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá nada dessas coisas ruins, porque todas essas coisas já serão passadas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz, que Deus te dê o Espírito Santo para que você possa compreender as verdades bíblicas e não cair nessas mentiras que estão levantando movimentos e mais movimentos a cada dia no mundo, falando de um sábado espúrio, mas que sim, a Bíblia nos ensina sobre qual é o verdadeiro dia, qual é o verdadeiro dia de descanso do planeta, qual é o verdadeiro dia de descanso da família, qual é o verdadeiro sinal entre Deus e o seu povo, e não entre a besta e aqueles
que a seguem. Que Deus te abençoe.